Hoje eu quero falar com você sobre algo que interfere profundamente nos nossos relacionamentos. Alguns sentimentos que vamos carregando ao longo da vida e que muitas vezes acabam sabotando a nossa relação com o nosso parceiro. 4 sentimentos que muitas vezes agem na nossa relação sem que consigamos perceber a existência deles. Hoje falaremos sobre insegurança, rejeição, carência e medo, os vilões dos nossos relacionamentos amorosos. Fique comigo até o final, pois hoje eu vou trazer algumas reflexões e exemplos do nosso dia a dia para que você consiga identificar esses sabotadores na sua vida, para que você possa enfrentar ele de uma vez por todas. Antes de começarmos, já pensa aí, você conseguiu identificar algum desses sentimentos na sua relação? Seja bem-vinda de volta a mais um vídeo desse canal. Esse é um espaço de reflexão, cura e transformação. Aqui você aprende a se reconectar com quem você realmente é e criar uma vida mais leve e alinhada com a sua existência ou seu propósito de vida. Então, sem enrolação, vamos agora ver como a gente sai desse sufoco no relacionamento. O primeiro sentimento que vamos falar é a insegurança. A insegurança, geralmente, ela está ligada a nós mesmos. É um sentimento que provém de quando a gente não consegue confiar em nós, não temos segurança de quem somos e acabamos estendendo isso ao outro, o que pode gerar muitos ciúmes, cobranças, indecisões. É onde a pessoa foca apenas nos defeitos e acaba esquecendo as qualidades, pois ela está imersa nesse mundo de indecisão, nesse mundo de insegurança, não sabe se aquilo que ela faz é bom. Quando está dentro da indecisão, a pessoa acaba se diminuindo, se autodepreciando, achando que tudo aquilo que ela faz é errado, que é inferior ou que talvez não seja suficiente ao outro. E é por isso que ela estende ao outro essa cobrança, que com medo de perder o outro, ela acaba nesse lugar onde nada é seguro, ela não se sente segura nessa relação, então ela cobra do outro algo que ela mesma não tem, que é a confiança e a segurança. Quais são os sintomas da pessoa que vive na insegurança? Baixa autoestima, autodepreciação, dificuldade em pôr limites, dificuldade em dizer não, pois ela está sempre com medo de ser rejeitada, de ser abandonada, então ela vive nesse ciclo contínuo de tentar agradar aos outros. E como que isso impacta então o seu relacionamento? Você paralisa, pois está sempre insegura, então você evita dar a sua opinião com medo de desagradar o outro, você não dá novas ideias, você nunca escolhe os lugares que vocês vão, porque você sempre acha que o outro não vai gostar. Então você acaba projetando ao outro essa responsabilidade do relacionamento. Tudo fica nas costas do outro. No medo de não agradar, no medo de ser rejeitada, você acaba não participando do relacionamento. Você vira uma sombra do seu cônjuge. Outro impacto do relacionamento é a inibição de quem você é. Com medo de arriscar, você acaba se tornando o outro, porque você nunca contribui com as suas ideias para o relacionamento. E isso muitas vezes acaba afastando a pessoa de você, em vez de criar uma relação afetuosa com ela. Como eu falei anteriormente, com esse medo todo de ser rejeitada, abandonada, você quer que o outro escolha tudo na relação, mas o outro não quer escolher tudo, porque senão ele ficaria com as suas próprias opiniões. Então você precisa aumentar o seu nível de segurança, de confiança, acreditando que aquilo que você tem para trocar com o outro é suficiente, é bom e é isso que a pessoa espera de você, pois ela te conheceu e ela gostou de você pelas suas ideias, pela sua personalidade, pelo aquilo que você é. Então, comece devagar, comece dando pequenas ideias, comece arriscando um pouquinho, sugerindo algumas coisas, vai criando um elo de segurança, de confiança consigo mesma, para que isso se estenda no seu relacionamento. O segundo sentimento que eu trago aqui é o medo. O medo, para mim, é um dos maiores paralisadores de vida em todas as áreas.
Seja lá onde você tem medo, geralmente ele se estende para todas as áreas da sua vida quando ele está muito potencializado dentro de você. Ele contamina toda a sua vida pelo fato de ele mudar a sua percepção sobre as coisas. Em vez de você ver a vida com as lentes da confiança, da segurança, acreditando que tudo vai dar certo, você acaba presa no medo e você se impede de fazer muitas coisas na vida porque você coloca o medo na sua frente. Isso tampa a sua visão de futuro e você não arrisca em fazer nada, você fica sempre com medo que a pessoa te traia, com medo que a pessoa esteja fazendo algo errado, e isso faz você gerar percepções na sua cabeça de traição, de rejeição, de abandono, e todas essas historinhas que a sua mente fica projetando através do medo não são reais. Muitas delas, se você for fazer uma análise dos seus pensamentos, você vai conseguir entender conscientemente de que não passa de uma projeção da sua mente, que nada daquilo é verdade. Então, quando você vibra no medo, você gera muitos gatilhos emocionais. Isso faz com que você paralise a sua vida, que você tenha uma visão distorcida das situações, das conversas, da maneira como você lê a mensagem no celular, você lê de uma forma totalmente diferente daquilo que a pessoa te enviou. Tudo isso gera uma criação mental de coisas que não são reais. Por isso que muitas vezes, depois que passa aquele momento de tensão, você volta conscientemente à sua realidade e você diz, não foi isso que eu entendi, não foi isso que eu li. E aí você começa a entender que aquilo ali não passou de uma projeção da sua mente. Tudo isso porque você estava com o medo dominando o seu corpo. Ele estava falando por você e o seu corpo todo, em resposta a esse perigo, começou a criar situações na sua mente para te defender. No relacionamento, geralmente ele se apresenta no medo de ser rejeitada, no medo de ser traída, no medo de ser abandonada, no medo de não ser suficiente. E isso tudo vai te gerando mais insegurança, mais medo, potencializando essas crenças negativas que você tem sobre si, gerando situações estressoras a todo momento, e você sai de um ciclo e entra em outro, sai de um ciclo e entra em outro. Por isso que é tão importante você trabalhar esses medos. Quais são os gatilhos que desencadeiam esse medo na sua vida e trabalhar neles? Quais os sintomas dentro do relacionamento que ele traz? Dificuldades de tomar decisões, sentimento de incapacidade, de inferioridade a todo momento, e a transferência de autonomia ao parceiro, bem como o sentimento de insegurança. O medo anda coladinho com ele. O terceiro sentimento que iremos falar é a rejeição. A rejeição, ela fala muito sobre a nossa expectativa sobre o outro. O problema é que quando o outro não faz aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós projetamos para ele fazer, a gente se frustra. Mas a gente se frustra porque a gente criou todo um enredo de como essa pessoa deveria se comportar. Só que da mesma maneira que nós projetamos no outro as nossas expectativas, nós geramos uma expectativa sobre nós muito grande também. E aí vivemos num ciclo buscando a validação do outro a todo momento. Tudo que a gente faz para que o outro reconheça aquilo que a gente fez. A gente faz para que o outro elogie aquilo que a gente fez. E quando a gente não ganha essa devolutiva, a gente se sente rejeitada. Toda vez que esse sentimento é ativado, vai aumentando dentro de nós esse sentimento de rejeição e essa capacidade de se sentir rejeitada. E quais são os sintomas que a rejeição traz para dentro do nosso relacionamento? Um medo gigantesco de ficar sozinha, o que causa um apego excessivo ao outro. A gente quer aquela pessoa o tempo todo, a todo momento, a todo segundo, que causa um sufocamento no nosso parceiro. Muitas pessoas ficam mendigando a sua atenção quando o outro não retribui da forma que ela quer, dessa forma desesperada de ter atenção. Ela fica o tempo todo querendo atenção, mandando mensagem, fazendo alguma cena para que essa pessoa olhe para ela, para que essa pessoa dê atenção para ela. Então, tome muito cuidado caso você, nesse momento, pensou que você pode
pode estar nesse lugar de rejeição. Você precisa trabalhar isso, porque você está sufocando o outro dentro da relação. E toda vez que isso acontece, acaba te gerando mais insegurança e mais frustração, porque ninguém vai conseguir suprir essa sua necessidade de atenção o tempo todo. O sentimento de rejeição, ele age como uma criança, aquela criança que precisa dos pais para tudo. Isso lá na infância, quando você realmente depende dos pais para que possa te auxiliar a comer, a beber, a tomar um banho. Então, o sentimento de rejeição dentro de um relacionamento, ele age mais ou menos dessa forma. Você pode reparar se você está vibrando nesse sentimento de rejeição, que você quer que o outro te dê atenção o tempo todo, que você quer que o outro supra as suas necessidades físicas e emocionais a todo momento. Você precisa compreender, ele não é seus pais. Ele não está ali para fazer as suas vontades, para suprir as suas necessidades emocionais a todo momento. Esse trabalho é seu, é você que precisa suprir a si mesmo. O outro está ali para te fazer uma moeda de troca. Você dá um pouco e ele dá um pouco. E quando você quer tudo do outro e não entrega nada, isso está muito negativo. Então, se você está vibrando na rejeição, já começa a dar uma olhada aí, começa a movimentar esse campo para que você consiga sair desse lugar e para que você consiga ter um relacionamento saudável, de trocas justas. Qual é o impacto da rejeição dentro dos nossos relacionamentos amorosos? O maior deles é o desgaste emocional do outro. Acaba se tornando impossível conviver com uma pessoa que se sente rejeitada o tempo todo, porque ela sempre precisa de mais e de mais e de mais atenção, de mais contato, de mais ligação, de mais presente do outro. Se torna um fardo para o cônjuge muito pesado. Outro impacto também que é muito visível é a dependência que essa pessoa tem do cônjuge e esse medo constante do abandono. Então é uma pessoa que é extremamente segura, extremamente no medo. Você está se identificando com esses sentimentos, já vai anotando aí para você entender como você pode melhorar depois de tudo isso. O quarto sentimento que eu trouxe aqui, que combina muito com a questão dos relacionamentos, é a carência afetiva. A pessoa que vibra na carência afetiva, ela tem uma necessidade de atenção a todo momento. E mesmo ela tendo a atenção do outro, ela tem uma sensação de vazio enorme dentro dela, como se nada daquilo que o outro fizesse suprisse aquele vazio que constantemente está com ela. Quais são os sintomas da carência emocional? Baixa autoestima, apego além da medida. Ciúmes constante também é um bom indício de quem vive na carência afetiva. Com isso, gera um medo constante de perder o seu parceiro, o que gera mais insegurança, mais sentimento de rejeição e medo de ser abandonado. Mas qual é o impacto que a carência afetiva tem nos nossos relacionamentos? Você acaba vivendo a vida do outro ao invés da sua. Você já não sabe mais quem que você é, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer. Com o tempo, com esse medo de perder, com essa carência, com essa insegurança, você acaba se apagando no decorrer desse relacionamento. Com isso, você tem a perca da sua autonomia e um sério risco de entrar em depressão. Pois se em algum momento esse relacionamento acaba, você fica com o vazio de não ter mais a vida do outro e você não sabe mais quem você é. Então, se você está muito apegada nesse relacionamento, como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida, é bom você dar uma olhadinha para esse lugar. E já anota aí que a carência emocional está habitando esse corpo. Todos os sentimentos que falamos aqui, insegurança, medo, sentimento de rejeição e carência emocional, elas carregam um padrão. E é dentro desse padrão que você pode se identificar. Um padrão de vitimização, aonde você não é capaz de se responsabilizar nem pela sua vida e nem pelo seu relacionamento. Tudo que acontece ali dentro, você gera a culpa no outro. Você não é capaz de reconhecer que você também precisa melhorar e que a responsabilidade dentro de um relacionamento sempre é dual, nunca é de um só. Tudo que acontece dentro de um relacionamento, ambos estão envolvidos, ambos são culpados e ambos têm a responsabilidade de fazer isso dar certo. Outro padrão muito comum é você não confiar nem em si e nem no outro. A base de tudo é quando você não confia em si, porque a sua insegurança, a sua falta de confiança, a sua falta de saber quem você
é o que gera esse descontrole dentro do relacionamento. Quando você está fortalecida, quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua potência, a sua importância dentro do relacionamento, você não tem mais medo de perder o outro. Se por acaso o relacionamento acabar, a sua vida vai continuar. Então você precisa aumentar a confiança em si. Você precisa começar a compreender quem você é, além do relacionamento. O relacionamento é uma parte da sua vida, mas não é a sua vida toda. Então já se pergunta para si mesmo: se hoje esse relacionamento acabasse, quem você seria? O que você ia fazer da sua vida? Quais as coisas que você ainda continuaria fazendo se essa pessoa saísse da sua vida hoje? Isso é muito importante. É você saber quem você é, o que você quer da sua vida e entender que acima de qualquer relacionamento que você tenha na sua vida, se um dia esse relacionamento acabar, você ainda vai permanecer nessa relação consigo mesmo. Então comece a fazer essas reflexões, comece a fazer suas anotações para entender em que momento da vida você está, em qual lugar desses sentimentos todos você se encontra, para trabalhar cada um deles e entender que eles não podem te privar de ter a felicidade que você sempre desejou ter. Outra coisa que é muito comum aqui, que é um padrão que segue todos esses 4 sentimentos, é a expectativa de que o outro vai suprir todas as necessidades da sua vida. A gente precisa cair na real, amigas. A gente precisa entender que não existe um príncipe encantado, que não existe alguém que vai vir salvar as nossas vidas. Por um bom tempo, nós tínhamos o pai e a mãe que faziam aquilo que nós precisávamos para crescer, para se alimentar, para ter uma vida estável. Mas hoje em dia, a responsabilidade pela nossa vida é nossa. Ninguém tem esse poder, ninguém merece ter essa responsabilidade sobre os seus ombros. A responsabilidade sobre a sua vida é sua. E eu sei que muitas vezes parece duro a gente ouvir isso, mas essa é a única verdade. Se um dia todas as outras pessoas saírem da sua vida, você ainda vai permanecer ali. Então hoje, se você se reconheceu em algum desses sentimentos, ou em 2, ou 3, ou nos 4, tá tudo bem. Saiba que o primeiro passo para nossa cura, para nossa transformação, é trazer a consciência, o lugar onde nós estamos. O primeiro passo para você ter um relacionamento saudável é você ter um relacionamento saudável com você. Quando você se sentir segura, confiante e entender que você não precisa de ninguém para ter as coisas que você quer ter na sua vida, você vai ser apenas um reflexo para o outro. Então você vai atrair um parceiro confiante e seguro de si. E aí vocês vão ter trocas poderosas, onde os dois sabem o seu lugar na relação e vão fazer de tudo para que esse relacionamento dê certo. Então reconheça quais desses sentimentos estão vibrando em você. Comece a trabalhar um por vez, fazendo pequenos movimentos que te coloquem num lugar de segurança, de coragem, de aceitação sobre a sua vida e vá trabalhando um por vez. Vá começando a trazer para dentro de você esse lugar de confiança, de segurança, de aceitação. Quando tudo estiver consertado lá dentro, tudo isso vai refletindo aqui fora. Então eu te desejo uma incrível jornada de cura e transformação e que daqui para frente o seu relacionamento seja um porto seguro, um caminho de trocas preciosas, que você não seja um peso na vida do outro e que o outro não seja um peso na sua vida. Volta nesse vídeo, assiste novamente ele, faça suas anotações e me conta aqui nos comentários se algum desses sentimentos você já identificou no seu relacionamento. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.